Quem te controla não deixará você se autocontrolar, e nem deve. Veja o que acontece quando um perito animal, ele adestra um animal. Ele consegue adestrar um, adestrar o outro, seja doméstico ou seja selvagem, ele se dá bem com aquilo, né? E ele fazendo isso, ele controla a toda a natureza. Por exemplo, por que que o criminoso, quando ele é perseguido por policiais, se eles vêm com o cão, covardemente primeiro ele mata o cão. Por quê? Porque o cão está adestrado pela autoridade a encontrar aquilo que ele oculta. Então é mais vantagem cortar o rastro, que possa que ele fuja sem evidências. E não é diferença, por exemplo, em quem consegue adestrar um cão, ele também vai conseguir adestrar um lobo. Ah, mas como assim o lobo é selvagem? É a mesma psicologia. Então, se você controlar a ferinha interna, você controla toda a natureza lá fora. Você imagina que desvantagem para quem quer estar no lugar, na posição dessas coisas incontroláveis. Não é apenas a natureza que você não controla lá fora, porque você não controla o seu correspondente dentro. Veja que, por exemplo, se você é um encantador de serpentes, todas as serpentes lhe obedecem. Se você tem medo de uma serpente, todas irão lhe picar e lhe matar. Você teme. Veja, por exemplo, quando você está caminhando na rua. Até é dito aí, se você ver um pitbull, corra. Não, não corra. Porque daí que ele vai ver em você coisa que você não vê nele, que é o seu medo. O medo descarado. Está ali, na cor do seu aura, que ele vê, você não vê. Os animais têm uma visão de mundo muito mais abrangente. Só que eles não assimilam. Você assimila tudo e não tem visão. Então, se você está caminhando na rua e um cão está ali, e ele é de certa estirpe, a melhor coisa é manter a calma. O seu controle. Até tem certas dicas que o cão fica, mais aproximado de você e se sente confortável com a sua presença ao você fechar a mão, mas não mostrar, movimentos que identificariam uma certa agressão contra o animal, mas sim fecha a mão muito docilmente, você faz sons, você consegue adestrar um animal dos mais ferozes. Já me aconteceu e eu tinha dúvida, eu achava assim que nada, eu não vou chegar nem perto. Então, se você consegue controlar esse animal, você consegue inclusive entrar na casa do animal sem ele morder. Eu sei que o meu patrão, por exemplo, tem 2 cães de raça, de estirpe, de grande envergadura. Eles não aceitam ninguém entrar lá, eu entro. Porque ele adestrou o animal e eu me mostrei confiável. Eu posso entrar dentro da casa dele. Então, você imagina, se eu tivesse alguma intenção maliciosa, eu entro dentro da casa, se eu sou um assaltante, pego tudo e o cachorro, é capaz até de me ajudar a carregar. Então esse é o perigo, de você adestrar essa fera que fica teórica. Eles falam da fera, que é a mesma coisa, é bem acadêmico mesmo, teoreba, não faz a pessoa se confrontar, ou a criança, ou o aluno se confrontar com a verdade daquilo que eles professam. É a mesma coisa você falar, na selva tem tigre, tem um tipo de onça pintada na Amazônia. A criança nunca foi ou irá, talvez, na Amazônia, e jamais vai se defrontar com essa onça.
Ah, ela é muito feroz, mas você nunca se defrontou com ela, então não sabe qual é o grau real de periculosidade desse ser, né? Como é que ele se comporta, né? Qual é o seu nível né, de predatoriedade, se é arriscado criança estar perto ou não. Então eles não explicam isso, só dizem que lá tem e que existe uma Amazônia. Aí a criança vai visitar o zoológico, vê uma onça pintada, pensa que a onça pintada é aquela coisa bonitinha que está ali. E é isso que nos ensina a escola iniciática, a religião, os pecados, né? Os pecados o que são? Não são figuras horrendas, antroposomorfas, às vezes com cara de animais, eles colocam como demônios, né? O mito e o místico, né, oculta uma realidade muito séria. Fica caricatura. E caricaturas a gente já vê aí um monte de falsidade, um monte de hipocrisia, demagogia. Então não é vantajoso você se controlar. Porque daí você vai ver que não é aquela ferinha ali. Mas assim, o domador lá da fera do circo, ele também vai se dar bem em domar qualquer outro animal. Qualquer outro animal vem com ele. Ele não vai ter problema com os animais, né? E esses seres aí, eles são um risco, né? Porque é o seguinte, se começar a domar todos os animais, ó, eu estou comparando com esse conceito de controle interno, né? A fera interna, que é só um conceitual do, né, Freud, um conceito freudiano, junguiano. Será que eles já se defrontaram com as suas feras ou apenas, né, intuíram? Né, veio uma ideia. Mas eles, né, se eles tivessem se confrontado com isso, eles iam dizer, olha, realmente ela existe e o seguinte, muitas vezes a gente mente, né, a gente não consegue ser totalmente fidedigno, porque nós também temos. Não, eles se colocaram como eles sempre se colocam, né? É que nem uma escolita aí que coloca celebridades no cone da lua e alguém vai lá, de confiança, né, que eles celebram como venerável, vai lá e tira aquela pessoa. Mas quem é que tem o direito de colocar e botar, né, colocar e tirar? Então essas místicas, né, ficam, né, na cabeça dos leigos, dos desavisados, continuam controlados, né, mesmo nos ambientes por seres mais insuspeitos. Então, se você controlar todos os animais, vamos dizer, do trato, né, com o ser humano, não precisaria mais coleiras, gente. E outra, se não precisasse, né, de um tratamento profundo deles, né, o serviço deles, a engrenagem social ia quebrar nessas áreas. Não ia ter mais serviços, as pessoas iam ter que pegar no cabo da enxada, como a maioria aí. Como se fosse um ser que nunca estudou, nunca tirou o curso de veterinário. É tão leigo quanto né, a dona de casa que dá leite para o gato. E vai ter que baixar esse nível. Então daí não precisa mais vender coleira, não precisa mais fazer aqueles tratamentos, né, nos pets, de ficar ali enfeitando, colocando topinho. A gente coloca topinho, sabia, né, nos animais. E não coloca às vezes nas nossas filhas. Aí não tem tosca, não tem tosa e banho, né? Não precisa comprar as rações industrializadas deles, né? Processadas, que nem a gente, por exemplo, não sabemos plantar, então a gente depende deles. Pouco tempo, por exemplo, eu trouxe mudas ali né, da onde eu trabalho para nós plantar, por exemplo, espinafre, tomate, porque está muito caro, né? Eles cobram caro porque a gente não é capaz de pegar e botar a mão na terra para sujar, entendeu? Porque isso aí é controle, isso seria controlar a terra. Então você não precisaria do que vem da terra deles, né? Que eles colocam lá o que eles bem entendem, eles enxertam, né? Falsificam, adulteram, qualquer coisa. Tudo é adulterado hoje, inclusive o ensino, que tudo trabalha dia e noite para que você não aprenda. Vocês sabiam? Tudo que é apresentado, sabe qual é a melhor forma até? Tinha um conceito
naquele filme do Da Vinci, né, que fala dos segredos lá das famílias, tudo, eu não me lembro agora o nome, Código Da Vinci, esse, em que dizia assim, a melhor forma de esconder um segredo é tu deixar parte, ou boa parte dele, exposta ao público. O público não entende nada mesmo, é assim faziam no Egito, eles colocavam os hieroglíficos, ninguém entendia, né, a linguagem cifrada, a popular não entende, porque é diferente, é filtrada, então eles não entendem, daí idolatram aquilo. E aquilo pode servir como mola de controle. Então você imagina você controlar essa fera, né? Eles não, na verdade eles não querem, quando eles falam assim, se controle, acione em ti um outro impulso instintivo e primitivo, que é o cérebro reptiliano, que diz assim, eu não vou ouvir esse ser. Acontece comigo o tempo todo, com você, né? Simplesmente não seguir o que o outro fala. Porque realmente o outro também ele não é fidedigno, ele não é fiel, sincero e honesto. Porque ele também tem aquilo, fica aconselhando os outros aquilo que ele não aplicaria sobre ele mesmo. Então é a mesma coisa, o médico não vai dizer para você, né, com câncer terminal, você tem solução. Para você procurar, talvez até reverta, vai saber. O médico não entende toda a estrutura da própria matéria. Não, ele vai dizer assim, você tem dias contados, tantos dias. Claro que agora você já está no controle dele. O que ele te vender, tu vai comprar. Política é a mesma coisa. Você não votar, olha, né, arrisca o futuro da nação, como tinha a música do Legião Urbana. Na verdade, quando você vota, você está arriscando, condenando a pátria, dependendo de como é a aceitação popular sob um só, que eles já escolheram, pré-candidataram, sem você perceber, você só vai lá e confirma. Porque é preciso a farsa, né, da sua assinatura inválida para que eles, né, te mostrem uma apresentação, uma propaganda de que você está no controle. Você não está. Você estaria no controle não indo votar. Todos. E não ir lá botar fogo no Congresso. E iria dar um furo político. Como daria um furo financeiro se você parasse de comprar, né, porcaria, né, como se fosse plástico mascável desses, né, dessas empresas corporativas, enganativas e propagandistas internacionais. Aí você quer falar que o americano veio aqui e roubou tudo de você, tirou a Amazônia de você. A maioria desses países aí estão ligados lá à indústria, à máfia madeireira. São brasileiros conspirando contra os, né, os gulosos do lado exterior. Para vir o presidente dizer, não, meu amigo lá comunista de camisa vermelha ele tem os seus motivos. E o colega dele aqui de camiseta verde e amarela, que representa a cor da nação dele, da bandeira do panteão, é um genocida. Ninguém mais é, né? O que quase morreu nunca matou ninguém, eu não estou defendendo, porque fez um monte de merda também, né? Pior é que até inverteu esse ser aí, ele inverteu, né? Geralmente se diz assim, fez la merda pela boca, né? E hablou por baixo. É mais ou menos isso que ele fez, né? Eu tenho que falar espanhol aqui porque não para não ferir suscetibilidades, né? Porque tudo ofende. Ofende um lado ou outro. Se falar da direita, ofende. Aí os esquerdistas ficam satisfeitos. Fala da esquerda alguma coisa, né? Daí enaltece a direita. Daí tu é um nazista genocida, né? Pai de família genocida é bem difícil, né? Eu não consigo nem dar uma palmada na bunda de um gato, imagina nos filhos. E nunca fui ruim com mulheres. Então, quer dizer, na verdade, o que te controla é essa polaridade, esse movimento pendular, o ismo, comunismo, esquerdismo, direitismo, socialismo, né, feminismo, machismo. Então, quando você
se neutraliza nisso tudo, fica sem opinião, tá? Você fica imparcial, aí você é um perigo, né? E eles vão lutar, eles vão... Inclusive aqui, estou falando no celular, eu tenho que tirar, né, o Wi-Fi. Sabe por quê? Porque eles estão me observando, eles estão observando você aí, ouvindo, sabe que o seu dispositivo está aí, né, acionado, o que você pesquisa, o que você anseia, o que você deseja, e eles lê, né, constantemente, interruptamente, parece assim, fluxo de prana, só que do mal humano, né, alimentando essa egrégora, né, esse morador do umbral deles, que eles não reconhecem. Depois da morte eles vão ver o que eles fazem, né? Eles tentando manter a tua fera, cria um Godzilla para eles mesmos, Godzilla social. Aí depois o que acontece? A gente aceita o controle deles, aí a natureza dá o sinal, terremotos, né? Vulcões retornando à atividade depois de extintos, já mortos, né? O clima totalmente desregulado, e a gente não dá bola para isso, porque exatamente nós estamos controlados dentro. Como controlaríamos isso fora? E saibam que o dia que você conseguir controlar essas estações dentro, e esses seres que vivem nesses ambientes internos, toda a natureza curvará-se a você. E a natureza curvando-se a você, você não curvará-se mais aos poderes, os supostos poderes que tu deixou o poder sobre você. Aí, esqueça o mundo como você conhece, né? Tudo que há de poder vai ser esquecido. Paz reverencial a todos.